Boa noite a todos. Hoje, então, são 16 de março. Estamos iniciando mais um estudo do Evangelho por Dentro, de interpretado, a interpretação do Evangelho de Mateus da doutrina espírita por Honório de Abreu. Hoje nós estudaremos a segunda parte do capítulo 1. E o nosso facilitador hoje é o nosso amigo Xaxá. Com você, então, antes, de começarmos os estudos, vamos iniciar com uma oração. Alguém gostaria de fazer essa oração inicial? Silvia? Queridos amigos, queridos irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos, elevar nossas vibrações, pensar em Jesus, pensar em Deus, sentir o colo de Maria, pensar em Honório, que tanto irá intuir esse belíssimo estudo. Abençoe a cada um de nós aqui presente e a todos que irão assistir esse estudo posteriormente, que eles também possam receber a luz desse estudo, a intuição e o amor do Cristo. Que nos ensinos de hoje, sobre a genealogia de Jesus, que a gente possa compreender ainda mais a vida do nosso Mestre, suas origens, os seus ensinamentos, principalmente hoje trazidos à luz de Honório Onofre de Abreu. Pedimos a permissão para iniciar esse estudo com as bênçãos do Pai, com as bênçãos do Filho, de Maria e do nosso querido Honório. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu tinha separado um texto, de harmonização, já foi. Fica para a próxima. Com você, então, Xaxá, nossos estudos de hoje. Tá bom, obrigado, boa noite a todos. Uma alegria, né, a gente se reunir novamente para estudar um pouco mais a doutrina, o Evangelho de Jesus, e a gente tendo como assim, como um norte, né, ou um balizador, é, uma pessoa, né, que foi mencionada aqui, que é o Honório Abreu, que foi um grande estudioso, não só do Evangelho de Jesus, mas como também da própria doutrina dos Espíritos. Ele sabia, como poucos, conjugar muito bem essas essas duas áreas do conhecimento, que é o Evangelho trazido pelo Mestre, toda aquela mensagem maravilhosa, com a doutrina espírita. Então, vamos tentar beber um pouco mais nessa fonte, né? E ver se a gente pode de alguma forma ajudar. É, lembrando mais uma vez, né, que é um estudo colaborativo, falei isso da outra vez e repito, então conto com a ajuda dos colegas aqui para que a gente possa trazer, né, tentar extrair ali mais coisas dessas palavras tão profundas que o Honório traz para nós através da mediunidade do Wagner Paixão. O Wagner e o Honório, eles conviveram muito tempo, então, assim, o Wagner consegue captar aquelas nuances, sabe, que o Honório trazia muito bem enquanto encarnado, que ele utilizava muito isso nas reuniões lá no grupo da bênção, nas reuniões mediúnicas, enfim. A gente sabe que precisa ter uma afinidade, né, entre médium e espírito, né, para poder a mensagem fluir melhor. E isso é coisa não só de uma vida, de uma encarnação, como também de outras, né? Sobretudo de outras. Então não é um negócio assim aleatório, né? A pessoa chegou o espírito e vou falar. Quem desenvolveu muito essa capacidade da mediunidade foi o próprio Chico, né?
que aí ele foi preparado ali no tempo para poder, no tempo que eu digo é no tempo mesmo, né, na existência dele, para poder chegar nessa missão maravilhosa que ele teve. Que aí o Emmanuel levava ali os espíritos e tinha aquela comunhão ali com, né, de pensamento, identidade de pensamento com o Chico para poder vir a mensagem, né? Por exemplo, o Emmanuel foi o grande orientador do Chico e a gente sabe pela história que eles têm ligações do passado. Então, é uma coisa impressionante, uma coisa de pai para filho mesmo ali. O Emmanuel é um pai, né? Ao que consta, inclusive está lá no livro há 2000 anos, como sendo o Públio e a Flávia. E eu lembrei de uma história interessante que tem naquele livro. Nossa, esqueci o nome do livro aqui, mas é da Sueli Caldas, das cartas do Chico, né, para o Vantuil de Freitas, à época presidente da FEB, quando o André Luiz começou a se apresentar, né, a mandar os livros dele. Gente, André Luiz, ele levou 2 anos visitando o Chico diariamente. É assim que está lá, o Chico comentando. Uma cartinha do Chico para o Vantuil. Diariamente o espírito de André Luiz vinha conversar com o Chico, vinha, enfim, depois mensagens e tudo mais, ambientando para aí começar a escrever o livro. Então você vê que uma coisa é séria. A coisa não é assim, tipo, tô aqui, pode vir, eu sou um médium, vem espírito e fala, e escreve. Coisa é um pouco mais, né, mais complexa. Simples, mas existe uma complexidade aí, uma identidade de pensamento para poder a coisa funcionar. Então nós temos nessa obra fantástica, que eu vou já já compartilhar aqui, a Denise me deu plenos poderes aqui para isso, né? Então eu acho que não vai. Exatamente, Cris. E olha que se tratava do Chico, né, gente? Imagina. Hoje tem livros saindo de todo jeito aí, né? Às vezes alguns sem alguns critérios, conquanto sejam bons, tenham coisas boas, né? Mas, enfim, vale análises. Eu vou compartilhar aqui, então, deixa eu compartilhar aqui. Olha, eu acho que vai dar certo. E de Saiu um primeira, livro viu? novo, né, Xaxá, do Honório de Abreu? Eu vi vocês divulgando É, né? Mas mas eu não conheço. Eu não conheço, né? hum, Eu sei que aquela autora lá, ela teve é, contato com o Honório, sim, de em outro Minas meio. Gerais. O Beto, né, que é o Carlos Alberto, eu conheço o Beto. O Beto conviveu com o Honório também, mas ele está como organizador lá, enfim. Não conheço a obra para tecer nenhum comentário, né? Mas vamos que vamos. Tá aparecendo para vocês aí, gente? Tá, perfeito, Tá? Ah, é? Opa, então perfeito. deixa eu. Deslocar Ah, as figurinhas para baixo, né, para não te atrapalhar. mas tá aqui, né? O Evangelho por dentro aparecendo. Eu não consigo, eu consigo ver o Evangelho aqui, mas não consigo ver a transmissão, mas tá aí, né? Então, esse é o livro em questão, o Evangelho por dentro, Você não consegue nos estudo ver, Xaxá? interpretativo do Evangelho de Mateus, como eu. Você não consegue nos Oi? ver? Não, eu consigo ver vocês, eu não consigo ver junto com vocês a tela do aqui que eu estou vendo, Você o quer Evangelho tentar por de dentro, novo? né? Em Mas acho que é uma questão de compartilhar, visual. primeiro Não, quadradinho. De- não, mas vocês estão vendo o meu Ah, compartilhamento, não estão? então, Ah, não, então tá tranquilo. então tá, Então vamos assim, tá bom. tá? Tá de boa. Eu vou olhando um pouco pro lado aqui, que é onde está o livro. Então, o Evangelho por dentro, o estudo de Mateus, interpretativo, né? À luz da doutrina. Como eu falei da outra vez, está gravado, então vocês podem ver lá novamente. Não sei se vai ter um Marcos, né, um Lucas, um João, porque o telefone toca de lá para cá, né? Então, deixa lá quando o Honório quiser mandar. E se for preciso, porque baseado no que a gente vai ver ao longo desse livro, a gente tem um estudo aqui em paralelo que está bem avançado, a gente vê que o que a gente faz de interpretação ou estuda aqui, gente, isso aqui serve para qualquer versículo, né? Agora, aqueles insights que o Honório traz para a gente aqui no livro, que são relacionados à doutrina espírita, isso aí é um negócio que a gente tem que estar afiado com doutrina espírita para poder fazer essa correlação mais rapidamente. Senão, vamos que vamos. Então, o Evangelho por dentro, nós conversamos um pouquinho sobre ele, falamos da, enfim, da introdução que o Haroldo comenta, né?
Estão aqui todos os capítulos, são coisas fantásticas aqui, são 45 capítulos, né? Apresentação do Haroldo, um prefácio do Honório, né? Reforçando que a gente busca aquela essencialidade, né, do Evangelho de Jesus, tirando aquelas coisas que são periféricas, né? São importantes, ajudam na contextualização e até digamos assim, na formação de imagens para que a gente possa talvez melhor interpretar. Então, precisamos disso ainda. Então, se precisamos, então houve uma, uma atuação do Mestre Jesus e de seus colaboradores ali, de forma a atuar aqui na Terra, então aquilo serviu de exemplo para que a gente possa levar isso para o nosso campo moral, que é o que o Emmanuel fala na introdução do Caminho, Verdade e Vida, quando ele vai falar lá do colar de pérolas e outras coisas mais, né? Então, seguindo aqui com o Honório Abreu, a gente começou então falando pela escala genealógica. Reforçamos que Honório não, nesse livro, são 45 capítulos, gente, ele vai estudar versículos em cada capítulo, então você imagina, não abrange todo o livro de Mateus, mas são pontos importantíssimos para a gente entender, pescar e entender, né, o que o Honório realmente quis trazer para nós, correlacionando com a doutrina dos espíritos. Então ele trouxe Mateus 1,17, que diz: dessa forma, há no total 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi ao exílio na Babilônia, 14 gerações do exílio da Babilônia ao Cristo. E começa a estudar. Olhando para o versículo, a gente tem para todos os gostos, interpretações e assuntos, né? Tem daqueles que gostam do cabalismo, né? Vamos colocar assim, de dizer assim, olha, vamos para os números, são 14, 14 são 2 vezes 7, o 7 é isso, aquilo que a gente comentou um pouquinho na última reunião, né? O Jonas trouxe até para nós aí uma das interpretações para o 14 como sendo algo completo, né? E que a gente aproveitou o gancho para dizer completo para um ciclo e que podem ir para outro. Então, enfim, se a gente for à Bíblia, a gente vai ver números e números e números, gente, né? Que as próprias idades, né, dos antigos lá da Bíblia, né? Nossa, tem gente lá que viveu 600 anos, gente que viveu 1000 anos, gente que viveu menos, e tem todos uns números lá que se a gente, para quem gosta, começar a fazer cálculo ali, divisões, vai em alguma outra passagem, como Jesus falando lá o perdoar 7 vezes, né? Não, 70 vezes 7 vezes. Então são só 490 vezes que a gente precisa perdoar 490 vezes, né? Perguntaram para o Chico. O Chico falou assim, perdoar 490 vezes cada falta, né? Então, é, dá campo e dá margem para a gente levar para qualquer tipo de interpretação, de assunto, enfim. Tem para todos os gostos. Tem aqueles que gostam, né, das personalidades bíblicas, então nós vamos atrás de Abraão, nós vamos atrás de Davi, vamos ver o que que representa ele, o que que representou, enfim. A Babilônia mesmo, né? Que desde lá da época do dilúvio, já se citava alguma coisa sobre Babel, virou Torre de Babel, que depois virou a Babilônia, enfim. A gente pode ir atrás de tudo isso aqui, né? Geração por geração, a gente pode ir atrás dos nomes das pessoas, e se divertir, né, na interpretação. A gente viu a primeira parte, né, das 14 gerações que vão lá desde Abraão até Davi, né? O Davi representando aqui, como disse aqui no finalzinho, só para a gente recapitular, né? Começando a segunda parte que fala de Davi ao exílio, então até Davi seria o seguinte, ó, quando a gente alcança o patamar do conhecimento mais apurado da lei. Era nisso que a gente estava aqui na última reunião. A gente, nessa primeira série de 14 gerações, então foi muita luta, muita
muita conquista, muito choro, muita lágrima, como repetindo, né, como disse o Chico, é uma história construída ali com muito, su- muito suor, né? Muita luta, muita luta. Padrões ali iam se fixando e ao mesmo tempo se renovando ao longo do tempo. Então, de Abraão, com todas aquelas alianças, promessas e tudo mais que a gente comentou da última vez, até chegar em Davi, 14 gerações. De Davi ao exílio da Babilônia, também vem mais 14 gerações. Sendo que Davi, podemos, né, simbolicamente, falar que seria o patamar do conhecimento mais apurado da lei, como diz aqui o nosso Honório. Tá? Então, quando a gente alcança esse patamar do conhecimento, que aí a gente começa a consolidar essa verdade divina, como vem falado aqui, mesmo que em síntese, né? Aí a gente é obrigado a avançar. Por isso os ciclos, né? Por isso o 14 completou para poder avançar, né? Completo para seguir adiante. A salvação é isso. A gente se salva não é para, ok, e aí, salvou, e daí? Não, é salvação para continuar o trabalho, a vida e tudo mais. A gente tem que caminhar para esses testemunhos. Então, o que a gente vai ver a partir de Davi até o exílio na Babilônia é esse testemunho, a gente sendo colocado à prova aquilo que a gente aprendeu, desenvolveu nas gerações passadas. Testemunhos depuradores de concepção e buriladores de propósitos e realizações. Seguindo um pouco mais, ele vai falar que é onde a gente, né, parou um pouco ali na última reunião, que é quando a coisa caminha nessas outras gerações e vai culminar lá no exílio, tá? Então tem todo um aspecto histórico aí do povo de Israel, né, que acabou por fim sendo exilado de novo, sendo expulso novamente da sua terra, indo para um exílio, né, meio que à força. E Honório comenta, né, que culmina no exílio, induzindo-nos a refletir, com base na revelação espírita, acerca das leis morais, dos movimentos expiatórios e provacionais, que antecede ou antecedendo a iluminação das consciências. Então, o desenvolvimento do senso moral ele vai se dando com o tempo, né? E chega uma hora, né, que a gente é levado por esses movimentos aqui, expiatórios e provacionais, que a gente vai ter que dar um testemunho. Aí é a hora do testemunho. E aí, Honório traz para a gente o que Jesus fala. Ensina-nos que é necessário tomar a cruz, renunciando a si mesmo para segui-lo. Aprendemos, já tivemos uma ideia libertadora, uma verdade divina que vai se agigantando em nós. Chega no momento, beleza, e agora? Eu estou com isso, o que é que eu faço, né? A gente vai ter que tomar a nossa cruz. E diz Jesus que é diariamente, dia a dia, renunciar a nós mesmos, vencer aquela egolatria, o egoísmo, que é a chaga da humanidade. O Emmanuel fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo, para poder segui-lo. Muita gente não conseguiu. Eu sou prova disso. Eu sou testemunho vivo porque é difícil a gente renegar ou renunciar a nós mesmos e seguir Jesus. Tem aquela passagem lá do jovem rico, que todo mundo conhece, né? Que o Humberto de Campos ele retrata tão maravilhosamente num dos textos dele, né? Que ele estava preparado na cabeça dele. Tudo o que ele queria era hum, era seguir alguém como Jesus, ou seguir uma mensagem como aquela que Jesus pregava. Conta Humberto de Campos que ele chega, conversa ali, não sei se é com Tiago, João, não sei com qual dos deles ali. Quem é esse? Ah, esse é o Messias.
Ah, é, pá. E ele começa a falar as coisas que Jesus faz. Ele, não, mas era tudo isso que eu procurava, né? Estou resumindo aqui. É tudo isso que eu sempre quis para minha vida. Eu vou me candidatar agora. Acho que é o candidato apressado, acho que era um negócio assim. E ele sai correndo, sai passando no meio de todo mundo, vai se apresentar ao mestre e ele faz fala, mestre, eu sempre quis isso que o senhor prega, então me aceita aí no seu ministério aí, como seu discípulo e tudo mais, né? Enfim, Jesus fala, ok, tá bom, vai lá, vende tudo que tem, dá aos pobres e distribui, né? E me segue. Essa cruz era muito pesada, mas põe peso nisso para aquele rapaz. Do mesmo jeito que ele se apressou e saiu correndo para ir lá, ele parou, a multidão continuou andando, Jesus continuou andando, e ele foi ficando para trás. Foi ficando para trás. Então, é necessário, a partir do momento que a gente desenvolve a nossa evolução, começa a avançar, a gente começa a ter exemplos, a gente começa a aprender, seja provando, seja espiando, a gente vai ter que chegar um momento de tomar nossa cruz, renunciar a nós mesmos e seguir Jesus. Aí tem essa frase que eu até exaltei essa frase da última vez, que está marcada no Kindle aqui, como todo mundo tem, assim, marca essa parte aqui, porque é fantástica, né? Porque aqui o Honório começa a falar, ó, todo exílio significa incursão em si mesmo. Então, quando a gente vê aquele povo, mais uma vez, por exemplo, desde lá do Egito, estava sendo escravizado, eles estavam ali exilados, né? Eles saem, vão para Jerusalém, vão para Canaã, depois eles são atacados, são presos de novo, são levados. Então, eles estão começando a fazer um exílio, uma incursão em si mesmo. A gente lembra dos exilados de Capela, mais uma vez, né? Conta Emmanuel no livro A Caminho da Luz que nada foi tão pesado para aqueles povos degredados, né? É, o exílio não pesou tanto, é assim que ele fala, quanto para o povo hebreu. Revoltado, ele fala assim, revoltado, eles não, sabe, eles, diferentemente dos outros que vieram também, sobretudo, por exemplo, os arianos, que onde eles chegavam, tipo, ih, caramba, é aqui que a gente fica, então é aqui que nós vamos fazer nosso lugar aqui, nosso lar. Tudo bem para eles. Os egípcios, eles estavam melancólicos, com saudade e tudo mais. Adoravam Atom e todos os deuses e tudo mais, e a maioria voltou mesmo, foram os primeiros a voltar. Temos os hindus também, dentro da sua fé, que seja místico ou não, enfim, se acostumaram. Agora o povo hebreu revoltado, rebelde. Então aquilo pesou muito para eles. João levantou a mão, é isso mesmo? É, né? Que aqui é um Exato, Zoom. assim, quando eu li Pode esse falar aí. trecho e o Honório fala em si mesma ação voluntária, né? Porque o processo natural, quando a gente vê da evolução do espírito, ele se inicia pelas sensações, assim, você é lançado na matéria e você vai ali, né, conhecendo pelas sensações. Mas se espera que a gente, depois de um tempo, comece a voltar para dentro. Só que como a gente gosta muito do que a gente está vendo fora, você fica ali viciado e apegado, esses movimentos, assim, de intervenções de outras culturas, de violência, sacodem, né, a comunidade, você fica assim, poxa, por que está acontecendo isso com a gente? Então você é obrigado a voltar para dentro. Então, o problema nosso, assim, minha reflexão seria, será que é preciso realmente ter tanta tribulação assim? Não, não é preciso. Tem porque a gente se apega muito a ficar olhando só para fora, né? E a providência não vai deixar a gente ficar por muito tempo nesse estacionamento, assim, de só ficar consumindo o que é material. Ela vai chegar junto e vai dizer assim, agora você tem que voltar para dentro. Querendo ou não, você vai olhar para dentro de você. E aí o povo se perguntava, mas a gente não está seguindo Deus, a gente não cumpre os mandamentos, por que está acontecendo isso? Por que o invasor chegou aqui e quase escravizou e levou para outro canto? Então, essa em si mesma ação, em grande parte do processo, ela é feita assim no chicote. A gente vai recebendo chicotada, perde um ente querido, perde posição social, né? Briga na casa espírita e abre outro centro. Você fica assim, por que aconteceu? Você vai ali matutando, né? E eu lembro de Sócrates, né? Eu li o livro que Religião Cósmica, né? E aí eu lembrei de Sócrates falava muito isso assim.
uma vida que não é examinada não é digna de ser vivida. Então, se a gente não tiver todos os dias se examinando, a gente está deixando a vida só passar, né? Então, tem que ter Uhum. essa em si mesmação permanente. O pessoal dizia que tem uns relatos de Platão que Sócrates ficava às vezes horas assim, parado num canto, girava a madrugada e ele estava lá, parado naquele canto. Aí, o que você está fazendo aí, cara? Não, eu estava numa questão profunda, agora eu encontrei a resposta. Aí ele voltava. Ele fazia isso muito, né? Então, os grandes seres que a gente está ali tentando chegar perto, eles são muito para dentro, porque esse processo de você estar cuidando de si, até dar à luz assim, a ideia da verdade, é muito detalhado, né? Você não tem como chegar nessas altas intuições vivendo toda hora distraído aqui para fora, não. É aquela vida realmente em si mesmada. É isso, câmbio. João, fantástico você ter trazido isso aí. Vamos falar mais sobre esse assunto, porque a gente precisa desse exílio, né? Às vezes a gente precisa se isolar, às vezes, né? Para poder escutar. Vamos colocar assim, né? É aquela pessoa, por exemplo, que fala demais, ela não consegue se escutar, né? Nem escutar os outros. E tem aqueles momentos que a gente precisa voltar para dentro, né? Como diz aqui, pegando o seu gancho aí, viu? Incursão em si mesmo. E pode se dar por imposição externa. É isso, né? Naquela época, o pessoal não tinha como entender por quê, né? Por quê? Só podia confiar, né? Assim, nossa, tá bom. Alguns confiavam mesmo, né? E por mais que o mundo caísse, mesmo no Velho Testamento, gente, sem Jesus ainda. Essas pessoas continuavam firmes na fé. Então, mesmo por imposição externa, levadas a esse exílio, muitas não se revoltavam. A grande maioria, naquela época dos hebreus, né, se revoltava. Hoje, a gente se revolta também, né? Mas eu vi agora que a Denise levantou a mão, né, Denise? Não, eu ia só até complementar o que o João estava falando, que Desculpa, eu não toda tinha vez que a gente visto, ó. pensa, não, tá tranquilo, esse exílio, né, que incursão em si mesmo, aí lembra aqueles ensinamentos relativos a irmos para o deserto, a questão do deserto, né? Da gente Uhum. buscar, entender o lugar calmo, o lugar tranquilo, para a gente realmente refletir sobre nós mesmos, né? Que teve com todos, né? Com Paulo, que teve, né? Com vários, Abraão, todos tiveram. O próprio Jesus levava os discípulos para o deserto para fazer essa introspecção, essa volta para dentro de si. E quantas vezes eu vejo essa questão da imposição externa, né? É toda essa questão, né, que a gente vai viver as dificuldades para poder aprender, né? E aí chega uma hora que parece que o potinho, né, enche, e aí a gente vai precisar fazer a separação, não é mesmo? Separar, e aí a gente vai tirar as coisas, começar a tirar as coisas ruins, os nossos egoísmos, né, as nossas vaidades, para poder fazer com que as nossas virtudes, que são os valores herdados da providência, que estão dentro de nós possam florescer ainda mais, completando, né, a fala, né, de João Alves. É isso. João, você levantou de novo a mão, né? É bem rapidinho, porque às vezes parece que a gente está querendo com isso dizer que esse processo de ensimesmação só acontece se eu for para o deserto, né? Não, ele tem que ser um hábito diário de todos nós. Então, Jesus se recolhia para o monte todo dia. Então, eu tenho que todos os dias ter uma vida mais para dentro que para fora, todo dia. Eu olho aqui as necessidades, tomo decisões, sou pragmático. Mas, assim, se eu ficar só respondendo aos estímulos de fora, eu vou só reagir, né? Joana de Ângeles fala muito que a gente reage muito às coisas, nem pensa, não pondera para tomar uma decisão, para ter uma fala mais assim acertada. É muito reativo. Menino, faz isso aqui, você vai correndo assim, né? Então, é uma vida que é das sensações do mesmo jeito, né? O que me agrada eu vou corro atrás, o que me desagrada eu fujo e não tem umas escolhas assim mais conscientes. Então essa ensimesmação é um processo que tem que ser feito todo dia. A pessoa tem que estar muito alerta como observador aqui, ó, no silêncio, vendo tudo e tomando decisões, né? É difícil porque a gente não tem uma disciplina mental, é muito difícil. A gente se perde fácil. O Instagram mesmo, de vez em quando eu tenho que desinstalar, porque senão eu fico viciado em ficar vendo vídeo. É o fato, a gente está sendo bombardeado, é muito atrativo esse mundo aqui. Mas se eu não tiver esse centramento, me escutar todo dia,
vai passar a encarnação de novo, vai ter que ter uma experiência um pouco mais violenta para eu ter uma doença, para eu ter, às vezes, mudar de cidade, o afastamento físico mesmo, perder uma rede de contatos para eu conseguir fazer isso, né? Para eu evitar chegar nesses é, é, processos mais drásticos assim de educação da espiritualidade, eu preciso fazer um deverzinho de casa todo dia, né? Para não perder essa atenção. Mas é só para pontuar. Quando Honório fala que essa ensimesmação, não está dizendo que a gente vai fazer uma apologia para ficar indo para deserto, né? Nada disso. É porque às vezes o pessoal pode cair no nosso vídeo aqui e não entender o contexto inteiro e achar que a gente está fazendo uma apologia para ir. Não é isso, gente. É todo dia você retirar para si um tempinho e estar ali examinando, tá? É só isso. Câmbio. Beleza. É, até porque a gente, no próximo capítulo, a Posso gente vai ficar. falar? Pode, Silvia, pode. Mas o deserto também ele é tão importante que a gente não pode menosprezá-lo, porque a gente, quando a gente entra no deserto, a gente nunca sai o mesmo. Então, eu concordo plenamente com isso, João, mas eu acho que o deserto ele faz parte da nossa caminhada. É isso. Câmbio. Olha só, nós estamos falando da mesma coisa, mas ao mesmo tempo algumas coisas distintas, tá? Com o Honório, nós vamos entender isso a partir já do próximo capítulo, quando vamos falar de João que pregava lá do deserto, né? Porque eu vou dar um spoilerzinho aqui. Deserto significa. Ah, deixa eu ver aqui como é que o Honório fala. Significa mais ou menos assim, fim de um ciclo, tá? Tem um outro termo. Ele é importante, mas saturação, pronto. O Honório usa essa palavra. Saturação da alma. Saturação. Uhum. Não sei se é bem da alma, né, que Não, ele está aqui. usa. Saturação da alma entre as experiências já trilhadas. Isso, pronto, ótimo. Então, aí é um pouquinho diferente do ensimesmamento, né? Vamos pular para o deserto. Saturação da alma pelos caminhos trilhados. É quando, normalmente, se percebe, né, que aquele caminho trilhado não era bem por ali, mais ou menos isso, viu, gente? Aí a gente acaba mergulhando no deserto. A gente sai sim, Silvia, sempre melhor, tá? Porque a gente acaba um ciclo ali para entrar num outro ali. Voltando para cá um pouco, mas nós vamos aprofundar mais isso. Tem muito assunto com relação ao deserto e tal, né? Voltando para cá, a gente precisa se exilar sim. Seja hoje em dia, nesses momentos que o João comentou aí, que são necessários, importantes, que a gente pode traduzir do jeito que quiser, né? Por exemplo, orar e vigiar, né? O olhar e orar e vigiar é um momento que a gente talvez pare para poder mensurar, né, as ações, né? Talvez seja essa incursão em si mesmo. Às vezes é forçada mesmo, a gente é levado a parar para ter que refletir, né? Porque a situação impõe isso, vem de fora para dentro, que pode se dar, como diz aqui, né? Entre uma imposição externa, isso acontece entre seres, entre povos, então tem situações em que as pessoas vão me levar a eu começar a fazer uma incursão em mim mesmo, povos, né? A gente começa a ficar reflexivo diante das situações que ocorrem ou no bairro vizinho, ou na cidade vizinha, ou no país vizinho, ou, né, em outros países do mundo. Até que, aí o Honório comenta, a ensimesmação voluntária. Aí não é imposição. Não é entre povos, não é entre pessoas, seres. Aí é uma coisa nossa. Tá? Então todo exílio é uma incursão em si mesmo. Até que a ensimesmação voluntária, olha que interessante, caracterize um ser que se encontrou. Para destacar. Por dentro de si próprio, nos valores herdados da providência. Então, os valores verdadeiros não são os meus, né?
não são os nossos, assim, são os de Deus, são os divinos, são os herdados da providência, né? Então, quando esses valores, né, a gente começa a fazê-los brotar, porque a sementinha foi plantada em algum momento na história da nossa vida, seja em outro planeta, seja aqui, seja onde for, né? Aí a gente começa um processo de ensimesmação voluntária, que a gente começa a se encontrar dentro de nós mesmos. A gente começa já um processo de libertação. Ainda, na minha visão, pelo que eu já li aqui e mais para frente, não é o deserto. Não é esse processo de ida ao deserto. Não é uma saturação da alma. Gente, saturação da alma é um negócio como... Vamos usar os dois exemplos que nós temos lá no livro Paulo e Estevão. Os dois, assim, são vários, mas vamos usar esses dois. Que é o do Paulo, né, do Saulo, que foi ao deserto, e do Gamaliel, né, o mentor dele. Que o Gamaliel, ele, nossa, já era uma alma nobre, mas ainda estava preso aquelas coisas, né, dos judeus. Quando ele visita a casa do caminho, vocês estão lembrando disso, né? Que ele vai visitar, porque ele queria fazer a política da boa vizinhança. Então ele tinha muita coisa de boa, né, no Gamaliel. E quando ele está visitando, que descobre num dos leitos um grande amigo dele, ele fica impressionado com aquilo, porque ele foi tirado do vale lá dos leprosos e tudo mais, levado para lá, porque ele foi abandonado pela família. Então aquilo mexeu com Gamaliel, ao ponto dele abdicar do posto dele para poder ir para o deserto, porque chegou num momento de muita luta interior, que ele ficou assim, meu Deus, tem alguma coisa nessa mensagem desse crucificado aí, porque o que eles estão fazendo por esse meu amigo, nós, né, os judeus, fariseus, seja o que for lá, a gente não fez. A gente deixou eles relegados. Então isso mexeu com ele. E ele fala isso para o Saulo. O Saulo fica numa decepção, vocês vão lembrar dessa parte. Ele fica decepcionado com um grande mestre. Como é que ele faz um negócio daquele? Mas tudo bem, tinha um respeito muito grande. E ele vai ao deserto. Depois, o Saulo faz a mesma viagem, quer dizer, o mesmo movimento, porque foi, né, se descobriu, né? Descobriu lá como sendo o grande perseguidor dos cristãos, enfim, descobriu Jesus e vai. Então, ida ao deserto tem um significado muito mais profundo, porque aí é saturação mesmo, é esgotamento, esgotamento. Aqui nós ainda temos uma oportunidade de ensimesmação voluntária. Nessa fase aqui dessas gerações, que é de Davi até a Babilônia, o exílio na Babilônia, essa incursão foi necessária para meio que os ensinos, né, ficarem impregnados na alma das pessoas. Quando é voluntária, caracteriza um ser que se encontrou. Ele está buscando, ele está buscando. Está com boa vontade, está em busca, na procura, só que dos valores herdados da providência. E não daqueles valores que a gente mesmo criou e foi repassando, né, até em comum educação. O Honório convida a gente aqui para estudar as questões de 76 a 131 do Livro dos Espíritos, para de uma vez por todas a gente entender esses ciclos, essas gerações, sabe, que passaram, que a gente vivenciou. E quando a gente vai lá no 76 ao 131, a gente vai ver do mundo espírita, enfim. É neste momento, né, ele passou já daquela fase, né, no Livro dos Espíritos, que está falando do espírito. Lembrem bem, com um Ezinho minúsculo, né, que é o princípio inteligente. Ele não está falando disso a partir daqui. A partir daqui ele está falando do espírito com um Ezinho maiúsculo, que fez aquela diferenciação, que é o princípio inteligente individualizado. Daqui para trás a gente passou pelos reinos, aí é uma coisa natural, nós estamos cumprindo com os desígnios de Deus. Bonitinho, porque a gente passou pelos reinos e coisa e tal,
Enfim, estamos cumprindo ali, ó, a sequência. Quanto tempo demorou isso? Só Deus o sabe, né? Então, enfim, a gente começa quando começa a ter ser o princípio inteligente individualizado, aí a gente começa a ter um senso moral, um senso crítico, começa a desenvolver o senso moral, começa sim, a partir daí, a ter o livre arbítrio. Por conta disso, existem as causas e os efeitos, a ação e reação, e nosso processo evolutivo, ele tem tudo para dar um salto aí, se a gente quiser. Então, do 76 ao 131, nós vamos estudar isso com Allan Kardec, com os espíritos da codificação, para falar da nossa história espiritual. Não quem eu fui, né? Não quem. Nada disso, não tem nada a ver, porque não vamos saber do passado dessa forma, não é assim que funciona. Mas a gente vai começar a entender esse processo da evolução do espírito. E é isso que representam essas gerações. Essas gerações aí vão nos levar a um momento em que a gente desenvolveu já um pouco esse senso moral e a gente começa a entender, começa a buscar, começa a se livrar um pouco das lutas do dia a dia, né? Se desvencilhar um pouquinho delas para começar a pensar em outras coisas, nos valores que a gente herda, porque somos filhos de Deus. Então Deus nos dá isso como herança, né? Onde estão gravadas as leis de Deus? Não é na tabuazinha lá, nas tábuas da lei, é na consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos, né? Então, a gente já é criado com isso. Esse germezinho, sabe? Esse genezinho já tá lá. Enquanto a gente está passando pelos reinos inferiores, claro que isso aí não vai fazer diferença. Agora, quando a gente individualiza, aí sim começa a fazer toda a diferença. Toda. Porque a gente começa a ter liberdade de escolha e começa a sofrer as consequências das nossas escolhas e das nossas ações. Então, esse exílio nos ajuda nisso. Tem alguma coisa que não está batendo, tem alguma coisa que não está dando certo. O que que é? Eu preciso parar um pouquinho, pensar um pouquinho. Aí a gente vai aí nesses exemplos que o João trouxe para nós, né, de grandes espíritos, os próprios, né, filósofos antigos, Francisco de Assis, né, quem visitou lá a terra de Assis, lá na Itália, e foi lá no eremitério dele, que ele ficou lá exilado, ele ficou exilado, na própria Assis. Ele ficou exilado. Gente, tem uma estátua de bronze lá representando ele, como ele ficava. Ele ficava com as mãos assim atrás, deitado no chão, contemplando o céu. E ali ele ficava, meditando, em si mesmado, né? E trouxe aquelas mensagens, trouxe a mensagem maravilhosa da igreja, entre aspas, né? Que seria reformada, né? Vamos colocar assim. Então a gente precisa desses momentos, sim, né? E esse exílio na Babilônia, mesmo que tenha sido uma imposição externa, significa isso. É necessário. Se não vai por bem, vai ter que ser por mal, no bom sentido, né, gente? Até uma hora a gente aprender e a gente buscar voluntariamente, mas sem, na minha visão, viu? Sem misticismo, sem, peraí, agora eu tenho que me ajoelhar na igreja e, né? Não, isso não tem nada a ver, a gente sabe disso, né? O reino de Deus não vem com aparência exterior, então a gente pode fazer isso. Às vezes é difícil mesmo, né, João? Como você mesmo comentou, mas uma oração já começa a nos colocar no prumo de novo. É difícil, porque a gente tende a ficar no dia a dia. Aí a gente vai lembrar da casa mental de André Luiz, lá no Mundo Maior. 3 pavimentos. Pavimento inferior, que é o porão lá, que estão nossas coisas do passado, que estão lá. Eu sei que estão lá, né? Então, eu não preciso ficar indo lá, mergulhando lá. Eu sei que estão lá, né? Basta. Hoje, eu sou um pouquinho melhor do que eu era em outra vida, muito provavelmente. Então, as nossas tendências já dizem um pouco de nós. Então, nós temos o porão, mas nós temos que viver o presente. É aqui, é no presente.
é no dia a dia, é com um, é com o outro e tudo mais. Só que graças a Deus nós temos o andar, que é o pavimento superior, que a gente consegue ter, como é que chama? O andar, ou a casa, né? O compartimento das noções superiores. É onde a gente vai se alimentar. Olha o ensimesmamento voluntário aqui, a ensimesmação voluntária. É a hora que talvez a gente pare, a gente vá nesse andar superior, se conecte ali, mas a gente volta, a gente tem que voltar para o presente. Por isso que o Odélio Luiz fala, temos em nós, ao mesmo tempo, o futuro, o passado, o presente e o futuro. E aí, ainda dentro dessa lição que ele dá para a gente, no caso de obsessão que ele estava lá acompanhando, o mentor fala que às vezes a gente cai, né, despenca do terceiro pavimento, da casa das noções superiores lá, diretamente para o porão. Então tem hora que a gente despenca e vai lá para baixo e vira o bicho, né? Literalmente. Então a gente tem, quando se mesmar, procurar essas noções superiores aí. Simbolicamente, era o que o Honório trabalhava em relação à Arca de Noé. 3 pavimentos. 3 pavimentos. No pavimento último, era onde ele tinha a portinholazinha que dava acesso ao ar livre, para ver se via terra firme. Era onde ele mandava lá as pombinhas para ver se achava terra ou não. Honório faz esse paralelo. Casa mental com a Arca de Noé. Tá? Então é um estudo muito interessante. Então precisamos dessa mesmação voluntária. E hoje, com a doutrina espírita, a gente sabe como é que se dá a evolução do espírito. Então não adianta a gente pretextar assim no desconhecimento. Se a gente estuda a doutrina, a gente sabe. Lá no item 100 do Livro dos Espíritos começa a falar da escala espírita. Então, as 3 ordens, a terceira ordem, que são a parte mais inferior, né? Depois vem a segunda ordem, espíritos bons, depois vem a ordem primeira, classe única, né? Dos espíritos puros, felizes. Então, a gente vai chegar lá. Para isso, a gente precisa, de vez em quando, desses exíliozinhos, desses ensimesmamentos. O próprio povo de hebreu, junto com os outros, quando veio para cá, foi um grande exílio. Exilados, exilados. Eles vieram, Paulo comenta isso, e o Honório traz isso para a gente, né? Que o Paulo traduziu um pouco isso quando ele vai falar aos Romanos. Enfim, tem uma passagem que fala que dos que caíram, né? Mas não dos que tropeçaram, mas não porque quiseram. É assim que ele fala. E eles vieram para ajudar. Então, esses que caíram, mesmo revoltados, revoltosos e tudo mais, eles vieram para ajudar. Então, mesmo com esse exílio, eles aprenderam muito, muitos voltaram, muitos estão aí até hoje. Enfim, tomara que alguns não caiam novamente, né? Tenham que ser degradados para outros lugares. Avançando aqui um pouco, podemos avançar, né, para a próxima geração, gente? Tudo bem? Tá aberto aí para quem quiser falar. A gente vai aqui nas 14 gerações últimas que são citadas ali por Mateus, né? Então, 14 gerações desse próprio exílio ao Cristo. Então, olha que coisa interessante. Então, a primeira das 14 gerações, uma grande preparação, uma história construída com muito sofrimento, mas hoje a gente sabe o porquê, né, daquele sofrimento todo daquele povo, graças à doutrina dos Espíritos e à lógica da doutrina, essa fé que é uma fé muito raciocinada mesmo, então a gente consegue aprender isso melhor. Chega ali num ponto que a gente tem que provar e testar e colocar em testemunho, dar o testemunho, para dali, até a chegada do Cristo, meio que a gente fazer a confirmação das coisas. Então diz aqui, identificando na terceira série de 14 gerações, olha aqui, opa, vou botar aqui, a culminância dos planos de Deus. Então Deus tinha um plano, como sempre tem. Da outra vez até falei, né? Ele tem plano A, B, C, D. Usando a expressão de um amigo nosso, Deus não é pobre,
Deus não é pobre. Se aqui nós temos saída para as coisas, que dirá Deus, né? Então, tinha um plano com alianças ao longo da história bíblica lá. Nessa terceira série é a culminância desses planos. Então, aprendemos um bocado com sofrimento, colocamos, aí tivemos que testemunhar muito para chegar nessa última parte de gerações e a gente fazer com que os planos de Deus se confirmem. Então, a culminância dos planos de Deus que se confirma na chegada do Cristo. Ele prometeu que viria. Jesus, né, o Cristo e Deus, enfim, uma identificação enorme de propósitos, né? Então, Jesus prometeu que viria e veio. E veio. Usando uma expressão que o Haroldo falou uma vez numa das suas palestras, ele disse assim: para ensinar um amor, só um anjo. Só um anjo. Era como se ele dissesse: não vou mandar nem Cicrano, nem Beltrano, vou eu. Simplesmente porque ele era o Cristo. Ele está só alguns, né, bilhões de anos aí, pelo menos na minha frente. Então, só ele, em perfeita identidade com o Pai. Então, os planos de Deus se confirmam nessas últimas gerações, até a chegada do Cristo. Com a chegada do Cristo, tudo se confirma. Depois do périplo, dessas andanças, né, das almas que lhe prepararam o caminho. Então, depois dessas, aqui ó, périplo, deixa eu fazer aqui o significado dela aqui. Viagem de circunnavegação, relação dessa viagem. Então, essa viagem, sabe, que os que vieram antes dele, dessas almas, prepararam todo o caminho para o Cristo. Então, tudo que foi lá, desde o comecinho, que Moisés conta, os profetas e tudo mais, tal, foi preparando o caminho para a vinda do Cristo. A gente sabe disso com a doutrina. Tinha que ter essa preparação. Ora, em buscas sublimadas, nós, né? Teve gente que entendeu. Ora, em desvios e expiações dolorosos. Então, nessa viagem dessas almas que prepararam o caminho, ora a gente tava de boa, estava procurando o caminho, estava no caminho certo. Ora a gente estava se desviando muito. E não eram só aqueles bélicos, não, gente. Aqueles outros que eram sacerdotes e tudo mais. O próprio Elias, coitado, né? Se arvorou e saiu cortando a cabeça de todo mundo. Depois ele vem como o João Batista e cortam-lhe a cabeça. Diz aqui, após essa viagem dessas almas, né? Defrontamos a misericórdia do Pai em favor de todos os filhos. Pois o Cristo é a resultante, vou colocar aqui, ó, é a resultante dos esforços sem conta e de conjugação de povos e culturas, em que méritos e deméritos alcançam, pela regência da lei de causa e efeito, no plano do livre-arbítrio, que é pertinente a pessoas e grupos étnicos, enfim, nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher nosso caminho, ou junto com vocês aqui, a gente pode escolher um também. Então, vamos com o nosso grupo aqui, vamos seguir para cá, vamos seguir para lá. A sublimação na luz do amor vivido por Jesus. Então, quando Jesus veio ao mundo, gente, a luz brilhou. A luz raiou. Porque a gente vivia assim em trevas. Alguns viviam em sombras, outros não. A treva mesmo, que a treva é a sombra acalentada. Então a gente gostou tanto que a gente começou a cometer uma série de erros voluntariamente. Aí já não foi assim, ah, mas ele era um espírito ainda iniciante e tal. Não, 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 não. Quando a gente está em trevas, é porque a gente caiu porque quis. Gostou. Gostou. Na hora da queda, tava bom. Tava bom. Como diz o Haroldo, assim, a gente cai, quando a gente cai sorrindo. A gente tá sorrindo. Aí quando a gente cai, caiu. Aí depois a gente vai se dar conta.
Então, Cristo é a resultante desses esforços de povos aí. Então, chegou no momento em que Deus, tá aqui, ó, a misericórdia do Pai em favor de todos os filhos, porque era um momento de cansaço, cansaço. O Cristo tinha que vir, veio, graças a Deus, teve essa permissão, ele veio e a gente pôde descansar pelo menos um pouquinho. Aí veio Jesus e trouxe aquela, enfim, a mensagem do amor e tudo mais, né? Seguindo. Oportuno salientar a afirmativa do mestre. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Eis o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, tudo aquilo que a gente vinha aprendendo, que às vezes era até foi de forma equivocada, porque a gente começou a misturar as coisas, a emprestar para Deus os nossos sentimentos e sensações. Então, no Antigo Testamento, a gente estuda lá estudamos sobre Deus, né, no NEP Brasília. A gente empresta para Deus todos aqueles sentimentos que são nossos propriamente. A gente achou bom aquilo, né? A gente acabou se dando mal. Aí vem Jesus e muda tudo. E ele traz de volta aquilo que já está lá escrito. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua mente e tal. E ele fala isso no livro Boa Nova, lá acho que é pro Tiago, diz assim, ou pro Mateus, né? Como é que a gente pode amar a Deus aborrecendo-lhe a obra? Então Jesus mudou. Jesus não, né, ele não revogou a lei, porque a lei era de Deus. Então a lei de Deus ele fez valer. Ele mostrou como é que é. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Ainda falou, nestes dois mandamentos estão todas as leis e todos os profetas. Acabou. Aí eu fico lá vendo Daniel, Isaías, e vendo alguns lá que são meio complicados, trouxeram uma mensagem, mas fala de Deus, dos exércitos e não sei o que mais lá, sendo que Jesus veio depois e falou, nestes dois mandamentos estão todas as leis e todos os profetas. Jonas, fica à vontade, cara. Só fazer uma observação, né, para não criar nenhuma confusão. Jesus sempre disse: Eu vim cumprir a lei. Eu não vim destruir a lei, mas vim dar cumprimento. E depois, com o mesmo propósito, a doutrina espírita. Mas só lembrando que quando Moisés trouxe os 10 mandamentos, ou seja, 1000 e tantos anos antes de Jesus, e trouxe todo o estudo, e depois os profetas, e toda a lei, para formar o livro, os livros que os judeus liam, lá na parábola do bom samaritano, quando o doutor da lei levanta e pergunta para o mestre quem era o próximo, Jesus devolve a pergunta e pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como entendes? O doutor da lei diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, não era uma novidade que Jesus estava trazendo. Quem disse isso foi o doutor da lei que estudava a lei a fundo. Então, o que Jesus veio fazer? Dar cumprimento. Eles sabiam disso, estava escrito isso, eles ensinavam isso, mas não entendiam, porque eles simplesmente adulteravam a interpretação e o próximo que deveria ser ajudado era o próximo que eles escolhiam. E aí, Jesus, no final, quando conta a parábola do samaritano, inverte a pergunta e pergunta assim para ele: quem se fez próximo daquele que caiu? Aí o doutor da lei tem que dar o braço a torcer e falar: aquele que o ajudou. Então, só para lembrar, isso já existia, isso já fazia parte da lei, eles tinham todo esse conhecimento, eles só não praticavam. Jesus veio, então, dar cumprimento. Bem lembrado, Jonas. Bem lembrado. É, e nesse cumprimento, cumprindo, né, o que ele veio fazer aqui, ele finaliza aqui o Honório com essa
nesses 2 mandamentos está pendurada toda a lei e os profetas. Está aqui em Mateus 22, 37, 40, né? Então, desde o comecinho aqui, Honório cita como título a escala genealógica, desculpa. Ele não colocou título, genealogia de Jesus, não sei o que e tal, é pela escala. Então, no tempo, a gente passa por essa escala, sabe, progressiva de evolução, em que a gente aprende sim com os que já passaram aqui por, né, antes de nós. Isso aqui é literal? Não dá para a gente encarar isso de forma literal, porque é muito complexo. Por mais que a gente tivesse a tradição, né, é, oral, né, de repassar o conhecimento e depois anotar as coisas, mas muita informação com certeza se perderia no tempo. Então, por que que Mateus anotou isso e dessa forma, sabe? Para reforçar de que Deus veio desculpa, Jesus, né? Veio ou viria, né? Naquela linhagem de Davi, né? Do rei Davi, para dar uma autoridade maior ainda. Enfim, não sabemos o porquê dele ter anotado isso. Uma vez eu perguntei para o Honório, não sei se eu já comentei isso, né? Mas quando ele abriu a passagem de Zaqueu, né, que foi o primeiro texto que ele abriu lá na casa dele, assim, a Bíblia, e começou a falar para a gente montar o primeiro grupo aqui em Brasília. Eu escutava aquilo, eu não sei se eu estava prestando atenção no que ele falava na Bíblia, só naquele momento, sabe? Só sei que eu perguntei assim depois, Honório, eu sempre fui meio questionador em alguns pontos, mas Honório, mas por que estudar dessa forma? Aí ele fala aquilo. Porque, né, a gente está cansado de trazer água bebida pelos outros, vamos à fonte. Mas por que que os evangelistas descreveram desse jeito para a gente hoje se debruçar à luz da doutrina e estudar dessa forma, né? Ele falou um negócio para mim que eu achei engraçado e ao mesmo tempo vindo do Honório, né? Ele falou assim: eu tenho para mim que muitos desses evangelistas nem sabiam o que estavam escrevendo ou por que estavam escrevendo. Eles estavam simplesmente anotando, sabe? Então, até que há diferença, né? Há diferença de linguagem, né, de Mateus, né, para o João Marcos, não é o nosso João Marcos aqui não, né? O João Marcos aqui é muito mais cultura que o nosso João Marcos lá da Bíblia, que era um menino, né? Então, enfim, escrevia de outra forma, né? A missão de João Evangelista era outra também, né? E o Lucas, que era todo, né? Enfim, já era médico e tudo mais, né? O que tudo indica. E escrevia diferente. Então, eles não tinham muita. Eles estavam escrevendo. Estava escrevendo. E uma hora a gente, sei lá, ia fazer algum sentido para a gente. Para eles fez. Então hoje faz sentido para a gente à luz da doutrina, porque se a gente não pega isso à luz da doutrina, a gente vai estudar como os nossos irmãos evangélicos enfim, né? O que é que a gente vai tirar daí? Apenas a questão da genealogia mesmo, né? Ou não? A gente tem que comparar, né, com os ensinamentos espíritas e comparar com o nosso espírito que é imortal. Então, fica a mensagem, né, que Honório começou por aí, esse livro Evangelho por Dentro, como a dizer, vocês fazem parte disso aqui. Eu fui um desses? Não, não é nesse sentido, né? É no sentido de que a evolução está aqui, a evolução das ideias, das coisas, do seu espírito, a ensimesmação, o momento em que a gente vai ter que ir para o deserto, que ele vai começar a falar logo mais na frente, né? Para a gente se tornar aqui essa doutrina viva aqui, que com essa fé maravilhosa que esse povo tão bem representado aqui, eles deram uma lição para cada um de nós. É interessante que eu acho que também foi o Haroldo, né? O Haroldo, cara, a gente conversava pra caramba na década lá em 2000 e pouco, né?
e falou assim uma vez, né, que o Velho Testamento, ou o primeiro, em homenagem à crise aqui, né, o Primeiro Testamento, ele conseguiu fazer seres verdadeiramente cristãos, sem Cristo ter chegado ainda, como, por exemplo, um Joquebede, né, o, desculpa, o Estevão, que era o Gesiel, né, e Gesiel. Conseguiu fazer um Zebedeu, sabe, que temia a Deus, para depois ele amar a Deus. Então, o Velho Testamento tem muita coisa interessante, muita coisa bacana e trouxe. Muita gente virou uma doutrina viva mesmo. O próprio Gamaliel, gente, apesar de todos os desenganos ali daquela cultura da época, né, era alguém que tinha, né, isso forte nele. O próprio Saulo, que se equivocou. Na hora que ele achou o caminho, o prumo, ninguém segurou. Ninguém segurou. Então nós fazemos parte dessas gerações todas aqui, gente, porque nós temos isso em nós. As encarnações nossas nos gabaritam nesse sentido. Nós temos várias personalidades dentro de nós. Então, é isso, gente. Por hoje, esgotou aqui minha biblioteca. Jonas? Uma outra informação da escala, né, é que escala significa que cada tem uma crescente, né? Tem uma não é só genealogicamente, não é só quem veio antes e depois, mas sim entendendo que o depois é sempre um pouco mais evoluído que o anterior, né? Então é uma escala crescente de evolução É isso dessa aí. genealogia. Aqui no item 5 dessa nosso dicionáriozinho aqui, que vem junto com o Kindle, já mostra graduação, categorias, classes, e assim vai, né? Uma comparação, mas bem lembrado, viu, Jonas? A gente não vai parar de evoluir nunca. Essa escala aí. É por isso que o 14 é completo. Você viu, né? O Jonas trouxe isso pra gente na outra reunião. O completo para um momento, para um ciclo. Fechou um ciclo. Agora vamos para o ciclo da prova. Depois vamos para o ciclo sabe, onde a gente vai culminar naquilo que de máximo a gente tem de aqui na Terra, né, que passou pela Terra, de exemplo a ser seguido, que é o Mestre Jesus. Então, é uma escala que a gente vai chegar lá, gente. E quando a gente chegar lá, nos tornarmos realmente herdeiros do Senhor, filhos de Deus, né, filho do homem, coisa e tal, a gente vai continuar. Um dia seremos anjos. Depende da gente. Tá aberto aí, gente, para quem quiser falar mais alguma coisa. Porque na próxima a gente tem assunto. Capítulo 2 aqui, ó, dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Exato. Foi esse Pessoal, capítulo 2 que eu já dei uma lida e o realmente 2, né? é muito bonito mesmo. Mas esse agora eu gostei muito dessa visão, dessa escala genealógica, né? E traduzindo, né? Para nós, para nossa evolução e nós fazendo parte, né? Desde o início desse processo evolutivo dessa escala genealógica. Cada um de nós e nós na coletividade mesmo. Uma visão muito bonita mesmo, que a gente não acha bem descrita nos livros. Eu estou vendo alguns comentários aqui que eu não tinha visto, não consegui acompanhar, viu, gente? Mas bacana que o Jonas trouxe ali a questão 919, né, do Livro dos Espíritos, e a também, aquelas famosas palavras do Santo Agostinho, muito bom, né, que a gente tem que como disse o João, né, em si mesmar realmente, diariamente. Pode ser nesse exercício, né, que o Santo Agostinho nos sugere, mas pode ser qualquer momento também, né, gente? E é isso aí. E o João Marcos falou aqui também, podemos nos ensimesmar no deserto, todas as... Isso aí, é isso aí.
Muito bom, gente. Nossa, legal. Ei, rapaz, vamos lá, que já deu quase 9 horas, viu? Então já viu, né? Não quis nem ler aqui o que o João comentou, porque vai ficar gravado aqui, João, nos anais aqui. Daqui a Nossa, 200 anos o pessoal vai saber dessa sua vontade de comer às 9 horas da noite. olha lá, mexeu na barba, acabou. Nossa, mas o estudo é muito bom, viu? Perfeito, gostei muito. Então tá Vou parar certo. de... Pronto. Excelente. Vamos ler, vamos refletir e Vamos aprender, para a né? próxima, né? Preparar para o próximo encontro daqui. Tá marcado, né? Tá Daqui marcado. menos de um mês está marcado. A gente vai fazer um encontro mais recente, né? Dessa vez, lembra? Para não Sim, ficar esse senhora. mês. Aí eu aviso a turma, não é mesmo? Então tá ótimo. Vamos encerrando, então. Quem gostaria de fazer a nossa oração final? O João, que já tirou os óculos. Posso fazer. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, então, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, e todos os irmãos e benfeitores da espiritualidade que estiveram conosco, nos auxiliando, nos inspirando, nos guiando os pensamentos nessa belíssima construção coletiva que foi o Estudo Bíblico. E além do agradecimento, pedimos a Ti, ó Pai, em nome do Mestre Jesus, que possamos estar todos unidos, tanto encarnados quanto desencarnados. Na próxima vez, vamos estudar esse belíssimo livro do nosso querido professor Honório. Se assim for da sua vontade, Pai, te pedimos que estejamos todos juntos para continuarmos esse estudo e essa festa de luz, esse plantio de sementes evangélicas em nossos corações. Graças vos damos, Deus nosso Pai, graças vos damos, Mestre Jesus, graças vos damos, irmãos da espiritualidade e irmãos encarnados. Em teu nome, honra e glória, Pai, hoje e para todo sempre. Se assim for da sua vontade, te pedimos humildemente, em nome do Mestre Jesus, que assim seja. Amém. Gratidão, gente. Beijo. Muito bom, gente. Obrigado, Obrigada. viu? Até o próximo Obrigada, estudo. Grande Boa abraço. Cacá. semana. Obrigada a todos. Vou interromper a gravação. Beijos a todos. Até o próximo encontro. Beijo, Tchau, gente. Fique com pessoal. Pois é. Deus.